Imagine ir dormir tranquilo e sem saber colocar sua saúde em risco com algo tão simples quanto a comida do jantar. Pode parecer exagero, mas não é. Principalmente para quem já passou dos 65 anos, onde cada escolha alimentar tem um peso maior. O que muitos não sabem é que depois dos 60, o nosso corpo passa por transformações profundas. A digestão se torna mais lenta. O fígado já não processa gorduras como antes. A insulina demora mais para agir. E o coração, que já bateu bilhões de vezes, começa a ficar mais sensível aos estímulos da alimentação. É por isso que certos alimentos que antes pareciam inofensivos passam a ser perigosos. Perigosos mesmo. Alguns causam picos de pressão arterial. Outros atrapalham a respiração durante o sono. E o mais alarmante, há alimentos comuns no prato do brasileiro que aumentam o risco de infarto noturno. Segundo uma publicação da American Heart Association, idosos que consomem determinados tipos de gordura ou açúcares antes de dormir apresentam maior risco de eventos cardíacos durante a madrugada. Isso porque o corpo deveria estar descansando, mas acaba sobrecarregado, tentando digerir, estabilizar o açúcar no sangue e controlar os batimentos. E é aí que acontecem os sustos, as internações às 3 da manhã, as emergências que pegam toda a família desprevenida. Neste vídeo, você vai conhecer 5 alimentos que idosos com mais de 65 anos não deveriam comer antes de dormir. E não estamos falando de comidas exóticas ou industrializadas. São alimentos comuns, acessíveis, e por isso mesmo tão perigosos, porque passam despercebidos. Preste muita atenção no número 3. Ele está ligado diretamente a infartos silenciosos durante o sono. E, infelizmente, está presente em milhares de jantares por aí. Se você tem mais de 60 anos ou cuida de alguém nessa fase da vida, assista até o final. Você pode evitar um susto e proteger quem ama com um gesto tão simples quanto escolher melhor o que colocar no prato. Número 1. Queijos gordurosos e embutidos. Parece inofensivo, né? Um pãozinho com presunto e queijo antes de dormir. Um pedacinho de salame ou até aquele queijo amarelo derretido no jantar. Mas o que pouca gente sabe é que esse hábito comum pode ser um verdadeiro risco silencioso para o coração. Alimentos como mussarela, parmesão, presunto, mortadela, linguiça ou peito de peru defumado são ricos em gordura saturada, sódio e aditivos químicos. Esses elementos, quando ingeridos à noite, causam um efeito perigoso. Aumentam a pressão arterial, dificultam a circulação e forçam o coração a trabalhar mais justamente no momento em que ele deveria estar descansando. De acordo com um estudo publicado pelo European Journal of Clinical Nutrition, idosos que consomem alimentos com alto teor de sódio no jantar têm até 38% mais chance de sofrer distúrbios cardiovasculares durante o sono. Além disso, a digestão desses alimentos é mais lenta. O estômago trabalha demais, o sono fica agitado e o corpo entra em um estado de estresse noturno, silencioso, mas perigoso. E a dona Neide que o diga. Ela tem 71 anos, mora em Belo Horizonte e sempre jantava um misto quente antes de dormir. Achava prático, rápido, gostoso, mas começou a ter dificuldade para dormir. Acordava com o coração acelerado e sensação de falta de ar. Só foi descobrir o motivo depois de uma visita ao cardiologista, que pediu para ela anotar tudo o que comia à noite. Quando viu, o médico foi direto. Corte o queijo e o presunto. Seu coração está pedindo socorro. Ela trocou o misto por um chá morno com pão integral e abacate e nunca mais acordou com taquicardia. Se você está acompanhando até aqui, digite número 1 nos comentários e aproveite para enviar esse vídeo para alguém que janta embutidos toda noite. Pode ser o alerta que estava faltando. Número 2. Pães brancos e massas refinadas. Muita gente acha que um pratinho de macarrão, um pão francês ou mesmo uma bolacha de água e sal antes de dormir é algo leve. Mas o que parece uma refeição inocente pode se tornar um verdadeiro vilão para quem tem mais de 65 anos. Alimentos feitos com farinha branca refinada são rapidamente transformados em açúcar no sangue. Isso provoca picos de glicemia
que durante a noite exigem um esforço extra do pâncreas e do fígado. O problema é que, ao invés de o corpo descansar, ele entra em modo de alerta, liberando insulina, estressando o sistema cardiovascular e podendo até causar hipoglicemia reativa durante o sono, que aumenta o risco de arritmias e até infartos. Segundo um estudo publicado pela Harvard School of Public Health, dietas ricas em carboidratos refinados estão associadas a maior risco de doenças cardíacas e morte súbita em pessoas acima dos 60 anos. E esse risco aumenta ainda mais quando esses alimentos são consumidos no período da noite. A história do seu Newton é um exemplo disso. Ele tem 74 anos, mora em Recife e sempre jantava 2 fatias de pão francês com margarina. Achava que estava se cuidando por evitar carne ou fritura, mas começou a acordar suando frio, com o coração disparado no meio da madrugada. Fez vários exames, até que uma endocrinologista percebeu o padrão. Picos glicêmicos, seguidos de quedas bruscas. Durante a noite, ela tirou o pão branco do jantar e orientou seu Newton a comer uma pequena porção de batata doce ou um mingau de aveia com banana. O sono melhorou e os episódios de taquicardia pararam. Se você está acompanhando até aqui, digite número 2 nos comentários. E se acredita que esse conteúdo pode ajudar alguém, curta o vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal. E se quiser apoiar o nosso trabalho, clique no botão Valeu Demais. Com apenas R$ 7,99, você se torna um guardião da saúde e recebe um PDF especial com orientações práticas para a sua saúde. Número 3. Carnes vermelhas gordurosas. Esse é o alimento que mais preocupa os cardiologistas quando o assunto é risco de infarto durante o sono, principalmente porque ele costuma aparecer em jantares caprichados. Um bife acebolado, uma carne de panela ou até um churrasquinho noturno. O problema não é a carne em si, mas o tipo de gordura que ela carrega, principalmente em cortes como picanha, costela, contrafilé e acém com gordura aparente. Essas carnes são ricas em gorduras saturadas que aumentam o colesterol ruim, LDL, e provocam inflamação nas artérias, dificultando a passagem do sangue. E quando isso acontece à noite, o risco é ainda maior. Porque durante o sono, o corpo naturalmente reduz o ritmo, o batimento cardíaco desacelera, mas a digestão da carne gordurosa continua forçando o organismo. Essa combinação pode resultar em picos de pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e até arritmias silenciosas. De acordo com um estudo publicado pela Cleveland Clinic, o consumo de carnes gordurosas no jantar está relacionado a um aumento de até 48% no risco de eventos cardiovasculares noturnos em idosos com histórico de hipertensão ou colesterol alto. E foi justamente isso que aconteceu com o seu Agenor, de 78 anos. Na noite anterior ao infarto, ele jantou uma porção de carne de panela com arroz. Horas depois, acordou com forte dor no peito. Foi levado às pressas para o hospital e, felizmente, sobreviveu. Mas os médicos foram claros. O tipo de gordura consumida à noite sobrecarregou um coração que já estava enfraquecido. Hoje, seu Agenor substituiu a carne vermelha no jantar por ovos cozidos, frango desfiado ou até legumes grelhados com azeite. E diz que nunca dormiu tão bem. Se você está acompanhando até aqui, digite número 3 nos comentários e envie esse vídeo para alguém que ainda janta carne pesada todos os dias. Pode ser o alerta que vai evitar uma tragédia. Número 4. Doces e sobremesas à base de açúcar refinado. Depois do jantar, muita gente gosta de só um docinho para finalizar o dia. Um pudim, uma fatia de bolo, uma colher de doce de leite ou até um bombom antes de dormir. Parece inofensivo, mas para quem tem mais de 65 anos, esse hábito pode ser um verdadeiro gatilho para problemas cardíacos e metabólicos durante o sono. O açúcar refinado, especialmente à noite, causa um pico de glicose no sangue, seguido de uma queda brusca. Esse efeito montanha-russa bagunça o metabolismo, estimula a liberação de adrenalina e cortisol e pode causar episódios de hipoglicemia reativa, sudorese noturna, tremores, insônia e palpitações. E não é só
Isso. Segundo um estudo publicado pelo Journal of the American Geriatric Society, o consumo noturno de açúcar está relacionado ao aumento do risco de insônia, hipertensão e arritmias em idosos. Além disso, o açúcar alimenta processos inflamatórios no corpo, o que prejudica o coração, as articulações e até a memória. A dona Lúcia, de 69 anos, sempre tomava um café com leite adoçado e um pedaço de bolo à noite. Com o tempo, começou a ter crises de ansiedade noturna, sensação de aperto no peito e dificuldade para pegar no sono. Foi ao médico achando que era problema emocional, mas descobriu que o açúcar à noite era o principal causador do desequilíbrio. Hoje, ela substituiu a sobremesa por um chá de camomila com uma colher de pasta de amendoim natural e nunca mais teve crises. Se você está acompanhando até aqui, digite número 4 nos comentários. E se ainda não curtiu o vídeo ou se inscreveu, no canal agora é uma boa hora. Aqui você encontra conteúdos com base científica e histórias reais para transformar sua saúde. Número 5. Refrigerantes e bebidas com cafeína. Pode parecer surpreendente, mas sim, o refrigerante à noite pode estar sabotando sua saúde de maneira silenciosa. E não é só por causa do açúcar. Mesmo as versões zero ou light carregam substâncias que afetam o metabolismo, o sono e até o coração. Refrigerantes, especialmente os de cola, contêm cafeína, além de adoçantes artificiais e sódio em excesso. A cafeína, mesmo em pequenas doses, pode prejudicar o sono profundo em idosos, provocar taquicardia, aumento da pressão e até episódios de ansiedade noturna. E o problema vai além dos refrigerantes. Café, chá preto, chá mate, chimarrão e até alguns chocolates escuros consumidos à noite também carregam cafeína, que permanece no corpo por até 8 horas. Um estudo da Johns Hopkins University mostrou que a cafeína afeta de forma mais intensa os idosos, reduzindo a qualidade do sono em até 43% e elevando o risco de pressão alta durante a madrugada. Seu Renato, de 66 anos, tomava refrigerante diet todos os dias no jantar. Achava que não tinha problema por ser zero açúcar, mas começou a ter dores de cabeça, batimentos acelerados e sensação de opressão no peito durante a madrugada. Quando parou o refrigerante, os sintomas sumiram em poucos dias. Hoje ele substitui por água com limão ou chá de ervas sem cafeína. Simples, barato e muito mais seguro. Se você acompanhou até aqui, digite número 5 nos comentários. E compartilhe este vídeo com alguém que ainda toma refrigerante ou café no jantar. Você pode ajudar essa pessoa a dormir melhor e viver com mais segurança. Agora, você já sabe que o que colocamos no prato à noite pode ser decisivo para a nossa saúde. Depois dos 60, cada escolha conta. E evitar esses 5 alimentos pode significar mais do que uma boa noite de sono. Pode significar prevenir um infarto, uma arritmia ou uma internação inesperada. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui no Saúde e Vigor, você tem informação confiável, acessível e com base científica. As referências citadas estão na descrição do vídeo. E se quiser apoiar nosso trabalho, clique no botão Valeu Demais. Com apenas R$ 7,99, você se torna um guardião da saúde e ainda recebe um PDF exclusivo com dicas práticas para o seu dia a dia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Saúde e vigor para curar qualquer dor.